Olá a todos, colegas, amigos. Acho que nós vamos ter uma conversa, um bate-papo importante hoje no mundo dos biológicos. Então, eu queria agradecer muito à BioRede essa oportunidade para a turma da doença inflamatória intestinal estar aprendendo, porque lidamos com uma doença de difícil manejo. Alguns pacientes, a gente sabe o quanto sofrem com essa patologia e que a terapia convencional, vamos dizer assim, remédios mais fracos, quem sabe, não fazem com que a doença cicatrize, não fazem com que o paciente tenha uma vida normal. Então, uma porcentagem de pacientes com doença moderada grave vão necessitar, no curso da sua doença, o uso de terapias biológicas. E aí vem um monte, hoje, na era dos fake news, a gente escuta muito fake news sobre biosimilares, biológicos, isso é genérico, é igual ao original, não é o original. Então, eu acho que nada melhor do que uma conversa franca, verdadeira, sem mitos, sobre biológicos e biosimilares. Porque no momento que a gente conhece a molécula, conhece o mecanismo de ação, a gente, inclusive, consegue se posicionar sobre o papel dos biosimilares atualmente. Então, nada melhor do que as minhas colegas, a Marília e a Adalberta, para nos explicar sobre indicações dos biológicos, trocas de biológicos, e o nosso colega Ricardo para nos explicar o que é biosimilar, o que é biológico. Então, eu acho que nós vamos ter uma noite de intensos debates e conversas, e depois nós vamos ouvir a opinião dos pacientes. Então, eu acho que vamos começar conversando, e a Ana Lúcia também vai nos ajudar a moderar esse evento que realmente está aberto para as perguntas e tudo certo. Obrigada, doutora Marta. Eu sou Ana Lúcia Paduello, membro da BioRede Brasil, do comitê diretivo, e esse evento se chama Biológicos Sem Mitos. Então, na verdade, o que a gente espera hoje é desmistificar, né, o uso dessa tecnologia para as doenças inflamatórias intestinal. Sabemos o quanto essa tecnologia impacta na qualidade de vida das pessoas vivendo com essa patologia. E temos aqui a Alessandra da Farmali, que é paciente, né? A Júlia da Alende, que também é paciente, e a Patrícia Mendes da DI Brasil, que vai aqui trazer a visão dos pacientes e de mobilizadores aqui nas redes sociais, né? São formadores de opinião, educadores de pacientes. Posicionar uma conversa. O que é isso, doutora Marília? Nos explica o que é isso. Boa noite. A todos. Vou só, então, aguardar aqui a gente compartilhar a tela dos slides para a gente começar esse bate-papo. Espero conseguir colocar de uma forma muito acessível a todos, né? Depois tirar as dúvidas, caso alguma coisa não fique clara. Eu vou precisar de um pouco de auxílio para passar os slides, então, se quiser já colocar o próximo slide. Na verdade, é só a minha declaração de conflito de interesse, meu próximo slide, que, na verdade, não tenho nenhum conflito para essa apresentação, então pode passar para o próximo para a gente começar, que é um slide que eu não quero que assuste ninguém, que isso parece muito confuso, uma sopa de letrinhas, e, na verdade, por que eu trouxe esse slide? Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque para a gente falar de tratamento, terapia biológica, eu preciso entender como é que funciona esse processo inflamatório. Então, nessa imagem, a gente tem uma representação da nossa mucosa intestinal, da luz do nosso intestino. Então, essa primeira camadinha mais acima são as nossas células da mucosa intestinal. E esses pontinhos em verdinho, em laranja, são bactérias, são os agentes que nós entramos em contato diariamente, através da nossa luz intestinal. E nós temos ali o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imune, também é presente na mucosa intestinal, não só na corrente sanguínea, e toda vez que eles detectam uma possível ameaça, seja, aqui a gente está dando exemplo ali nessa foto, né, de bactérias, essas bactérias vão estimular. Eu tenho umas células que são ali sentinelas, que vão identificar, opa, esse agente que está aqui não deveria estar aqui, ele quer criar uma confusão, então eles já enviam sinais, enviam sinalizadores, são essas citocinas que nós chamamos. Pode dar mais um clique no slide na tela, por favor?
Uma desses sinalizadores é o TNF-alfa, que é o fator antinecrose tumoral, e as interleucinas. Então, várias dessas sopinhas de letrinha que tem aí são esses sinalizadores, tá? Pode dar até mais um clique. Esses sinalizadores, eles vão ativar outras células, vão recrutar outras células no nosso organismo para mandar vir o exército inteiro combater aquele agente agressor, aquele patógeno que foi identificado. O que acontece? Em quem tem doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite, a gente sabe que existe um desequilíbrio, porque primeiro vem esse sinal para chamar todo mundo, para vir combater essas bactérias, e aí acabam morrendo ali nesse processo, nessa guerra, morrem bactérias e morrem algumas células da nossa mucosa intestinal também. Existe, quando percebe-se que esse processo inflamatório, então, já foi resolvido, já foi controlado, vem uma outra sinalização do nosso sistema de defesa para frear esses agentes, então, desse nosso exército, dessa guerra que está sendo travada. E nos pacientes que têm doença inflamatória intestinal, a gente tem um desequilíbrio nessa comunicação. Então, vem muito comunicação para que ataquem essas células e na hora de frear, a gente vê que a comunicação não é tão boa. Então, esse processo inflamatório que teve um gatilho inicial, uma vez iniciado, ele não consegue parar. E aí que entra a terapia biológica. Então, aí nós temos os anti-TNFs, anti-interleucinas, anti-integrinas, que são medicamentos que foram criados para bloquear esses sinalizadores, para impedir que essa ativação se perpetue, que ela continue de forma desordenada, porque chega uma hora que começa a agredir, já corrigiu o agente externo e começa a agredir só o nosso próprio corpo. Pode passar no próximo slide? Então, explicando, né, mais ou menos esse conceito de forma bem simplificada, de por que acontece essa inflamação, a gente vai entrar, então, no que seria terapia biológica. No próximo slide, eu tenho aí uma representação. Deixa eu só abrir isso. Aqui à esquerda tem aí o anticorpo monoclonal. Então, assim, terapia biológica, ela é o que a gente chama da produção desses anticorpos. Os anticorpos são proteínas, são imunoglobulinas produzidas pelo nosso sistema de defesa contra algum antígeno ou algum agente específico. Então, como eu comentei, são anticorpos que vão bloquear especificamente o agente TNF-alfa ou algumas interleucinas, algumas proteínas, algumas moléculas desse nosso sistema de defesa. Então, à esquerda, né, essa imagem que parece aí um corpo com dois bracinhos, né? Essa área FAB que está descrito aí é a região que se liga nessas citocinas, nesses marcadores inflamatórios, bloqueando a sua ação, né? E aqui à direita, nessa imagem, é para a gente explicar como então são produzidos esses biológicos, porque não é tão simples a gente produzir isso. Então, acho que pode dar uma sequência de uns 5 cliques, gente, porque eu ia fazer identificando cada uma das etapas. Qual é o primeiro processo, então, para a gente produzir? Terapia biológica, entender também, acho que pode dar mais 2 cliques. É a gente, não só para doença inflamatória intestinal, né? Doenças autoimunes de um modo geral, porque esses anticorpos vão, então, bloquear esses agentes inflamatórios, esses sinalizadores inflamatórios, mas esse mesmo mecanismo serve para a produção de vacinas, hormonioterapia, produção de soros, outras imunoglobulinas, tratamento do câncer, todos vão utilizar essa mesma engenharia, tá? Então, como que é produzido isso? Para vocês entenderem como é complexa a produção de um biológico. Primeiro, nessa primeira imagem, tem um enovelado, a gente identifica qual é aquela gene, aquela sequência de DNA que é responsável pela produção daquele anticorpo, que vai ser o que vai combater aquele nosso antígeno, né? Antígeno que a gente está chamando aqui, aqueles comunicadores inflamatórios. Uma vez identificado esse segmento de DNA, vai ser através de engenharia genética selecionado essa região e vai ser aplicado, então, num vetor que pode ser um ratinho de laboratório, um camundongo, uma produção de células específicas, e através desse vetor, então, vai ser colocado no meio, que seria essa terceira imagem, que vai propiciar
esse vetor, essa célula que recebeu esses fragmentos de DNA que produz esse anticorpo, ela vai ser estimulado a produzir, então, a expressar a produção dessa proteína. Essa proteína, na verdade, não é uma proteína, né? Um conglomerado de proteínas que nada mais é do que esse antibiótico que a gente está vendo. Antibiótico não, perdão, esse anticorpo que a gente está vendo à esquerda. Então, na quarta imagem, aqui no quarto quadradinho embaixo, essas células, elas vão ser colocadas no ambiente, no meio de cultura, para propiciar o crescimento, a expansão, a multiplicação desses clones. Essas células são os nossos linfócitos B, e a gente chama monoclonal, porque nesse meio de crescimento vão crescer vários clones dessa mesma célula, produzindo esse mesmo anticorpo, né, capaz de produzir anticorpo em grande quantidade. E nesse meio de cultura, onde estão propiciando o crescimento dessas células, existe todo um controle rigoroso de pH, temperatura, controle para não ter contaminação com micro-organismos externos. E aí, passado esse processo, vai então essa quarta caixinha que vai haver aquele processo chamado de centrifugação, purificação, em que vai ser extraída da célula e desse meio de cultura esses anticorpos que foram produzidos. Então, eu tenho aquela célula que foi geneticamente programada para se replicar, produzir aquele anticorpo específico, e nesse processo de purificação, eu vou extrair, vou tirar exclusivamente esse anticorpo, que já é o biológico, né, desse meio, e vou, então, colocá-lo numa solução estéril que já está preparada para aplicação, que aí vem os biológicos que a gente conhece, que podem ser endovenosos ou subcutâneos. O próximo passo seria já essa fase de comercialização, individualizar nos frasquinhos e assim comercializar. Então, vejam bem que é um processo bem extenso, é um processo complicado, altamente específico e que certamente tem um custo não muito barato, né? Pode passar o próximo slide? Ainda explicando sobre terapia biológica, esses primeiros anticorpos que foram produzidos, eles eram ditos murinos, porque eles tinham origem, eles foram criados a partir dos ratinhos de laboratório, de camundongo. Então, todas essas proteínas que compõem esse anticorpo, que é esse biológico, elas eram oriundas de camundongos, então eram oriundas de uma proteína animal. Foi utilizado para tratamento, inicialmente teve resposta, mas viu que depois de um tempo o nosso corpo começou a perceber essas proteínas, esses anticorpos, esse biológico, como uma coisa estranha dentro do nosso corpo. E começou então o quê? Fez uma resposta exatamente igual àquele primeiro slide em que eu mostrei as bactérias na nossa luz intestinal. Começou a estimular a produção de anticorpo para combater esse medicamento, um anticorpo para combater o outro, porque achou que era um ser estranho invadindo o nosso corpo, não reconhece aquela proteína como sendo minha. Então o corpo começa a produzir anticorpos contra aquela droga. A isso a gente dá o nome de imunogenicidade, que é essa produção de anticorpos e vai perder então o efeito daquela droga, porque começa a destruir, vai diminuir a quantidade dele no sangue e não vai deixar ele exercer a função dele. Para evitar, então, que isso acontecesse, foi tentado, através de engenharia genética, acrescentar proteínas humanas misturadas às proteínas animais. Então, foram, então, depois surgidos os anticorpos quiméricos, que é o caso do infliximab, que a gente tem aqui embaixo. 75% do infliximab são proteínas humanas e 25% são proteínas animais, os camundongos. Então, ainda assim, diminuiu essa produção de anticorpos, mas ainda tem uma imunogenicidade. Então, foi tentado um novo avanço. E aí foi tentado, então, também agora chamados anticorpos humanizados, mas que também tem proteínas humanas e proteínas do camundongo. Só 5% são proteínas animais. E é o exemplo do certolizumab, que é esse anticorpo humanizado que nós chamamos. Muito pouquinho ainda de componente de proteína animal, mas ele ainda não é 100% humano. E ainda evoluindo ainda mais, vieram então os anticorpos humanos, que é o caso do adalimumab, não está escrito aqui, mas também do golimumab. Todos esses são agentes anti-TNFs, que foram os primeiros biológicos, né, produzidos, e que são produtos de uma engenharia genética
de um agente transgênico, de um animal transgênico. Então, também um camundongo, em geral, que tem inserido no seu DNA o DNA humano, então ele é chamado híbrido, né, o transgênico, e ele, apesar de ser um animal, é capaz de produzir exclusivamente ali as proteínas humanas, diminuindo então essa imunogenicidade. A gente sabe que ainda assim existe a capacidade de produção de anticorpos contra essa medicação, contra esses anticorpos, mesmo eles sendo humanos, mas numa proporção menor. Pode passar o próximo slide para a gente continuar, que agora a gente vai começar então a explicar o que são esses biosimilares. Então, todo esse processo complexo que eu expliquei gerou aquela primeira droga, que é o que a gente chama de biológico originador ou biológico de referência. Então, a gente tem, por exemplo, para citar o infliximab, que foi o primeiro biológico anti-TNF que surgiu no mercado. Pode passar mais 2 slides, pode dar mais 2 cliques. Então, o biosimilar, ele é uma tentativa de reproduzir aquela droga. Como são drogas que têm um alto custo, um nível de complexidade muito alto, mas que são drogas que vieram a modificar toda a história de tratamento em doença inflamatória intestinal, no intuito de reduzir esses custos, o biosimilar ele vem a ser uma tentativa de reproduzir. Agora, eles não são idênticos, são parecidos, mas não são idênticos, porque todo aquele processo, ele é único. Então, é um camundongo X, é um meio de cultura X, que, apesar da quebra da patente, os outros laboratórios não conseguem ter acesso exatamente àquela mesma fórmula. Então, aqui, esse exemplo, pode passar, pode dar mais 2 cliques. A gente tem várias empresas tentando reproduzir esse biológico originador ou de referência e vão gerar esses biosimilares. Pode dar mais um clique? Que não são, então, idênticos ao biológico originador e também não são idênticos entre si, tá? Então, eles são moléculas similares, mas produzidas a partir de critérios de comparabilidade. Pode dar um clique, vai surgir mais uma frase, a gente já pode passar para o próximo slide. Então, não são estruturas idênticas que são produzidas a partir de uma tentativa de reprodução. Eles são comparáveis ao original, mas não são iguais. Pode passar o próximo slide? Por que a gente está falando isso? Seria, então, eu pensar que o biosimilar ele é um medicamento genérico? Não, eu não posso afirmar isso. Por que eu não posso afirmar isso? Porque a estruturação de um biológico é muito mais complexa do que essas moléculas químicas, que nós temos como dipirona, AS, antibióticos, tá? Para a gente ter como exemplo, aqui nessa imagem, essa estrutura grande que parece um Y colorido, isso é um anticorpo, isso é um biológico. Aquela imagem gráfica que eu trouxe, né, que parecia com 2 bracinhos assim para cima, essa é uma outra representação daquela mesma imagem. São várias proteínas agrupadas em várias cadeias, reagrupadas em várias outras estruturas, chamadas terciárias ou quaternárias, que é o que garante toda essa complexidade. Em destaque nessa imagem, se vocês observarem, tem ali circulado em vermelho uma pequena molécula. Essa pequena molécula é uma molécula de AS, né, ácido acetil salicílico. Olha a comparação do tamanho e da simplicidade de uma molécula que a gente chama essas estruturas químicas, né, mais simples, a um biológico. Para eu reproduzir um AS, para eu reproduzir esses medicamentos, é muito mais simples. Eu consigo, que eles são moléculas menores, que são mais fáceis de caracterizar quimicamente, eu consigo reproduzir exatamente a mesma molécula em laboratório, então eu consigo produzir uma cópia idêntica. Então, o genérico, ele é uma cópia idêntica ao original. Já os biológicos, eles são estruturas de 100 a 1000 vezes em tamanho do que essas pequenas moléculas químicas. São, como vocês estão vendo aqui, né, uma estrutura muito complexa, que são de difícil caracterização,
porque eu não consigo identificar toda essa sequência de uma forma exatamente igual. Elas são produzidas a partir de células vivas, elas não são produzidas num meio químico, como essas outras moléculas sintéticas. Eu não consigo, então, gerar essa cópia idêntica, e tem essa questão da imunogenicidade, né? A gente até pode ver, por exemplo, que gente que toma vou dar assim, molécula de referência, uma dipirona, e tomar uma dipirona de marca, que eu não vou citar nomes aqui, com a dipirona de marca pode ter uma reação alérgica, e com a dipirona comum não ter alergia. Então, pode ter essa imunogenicidade? Até pode acontecer, embora isso seja muito mais raro. Para o biosimilar, até a imunogenicidade, ela é comparável entre o biosimilar e o biológico. Marília, mas então se você está falando que o biosimilar ele é uma tentativa de reprodução, mas ele não é idêntico a um biológico, então será que isso é seguro? Pode passar o próximo slide, por gentileza? O que acontece, gente? Essas diferenças entre esses biológicos, muitas vezes são diferenças pequenas em estruturas que não vão afetar a eficácia, qualidade, segurança desse biológico em sua via final. Então, em todo o processo de análise e aprovação para esse biosimilar pelas agências reguladoras, ele vai passar por um extenso crivo, inúmeras formas de tentar comprovar quão parecido ele é com aquela droga original. Então, aqui nessa imagem, a gente tem essa imagem que chama do triângulo invertido. O azul seriam as fases para o biológico original e o laranja as fases dessa produção para o biosimilar. Quando a indústria está fabricando um biológico original, eu tenho ali uma molécula específica, né? Tá ali o anticorpo desenhado, que vai ser cultivado num meio de cultura X, que vai ter uma meia-vida, ele vai ter uma duração de um valor determinado, vai passar por todo aquele processo, né, que eu falei que não precisa justificar tanto para os órgãos reguladores, ele vai apresentar aquele processo, mas o que é mais importante é, durante esse processo que a gente chama de fase pré-clínica, que é essa fase mais laboratorial, eu conseguir provar que é uma molécula segura, que ela é reprodutível, e eu passo, então, para a fase dos estudos clínicos, que inicialmente vai ser avaliado em animais, se for seguro em animais, vão ser testados em humanos, e depois esses estudos em humanos vão ser feitas todas as análises metodológicas para provar se aquele medicamento novo que eu estou produzindo conseguiu atingir o efeito desejado, de forma eficaz e segura. Então, para uma droga original, eu tenho que passar por todo esse processo. Então, aqui à esquerda, nessa pontinha da pirâmide, é que não é que seja menos relevante, mas assim, investe-se menos, gasta-se menos tempo, né? Acho que não estou achando a palavra ideal aqui, mas gasta menos tempo, assim, para essa fase pré-clínica, enquanto essa fase clínica precisa, em qualquer doença, eu produzi uma mesma molécula, então o anti-TNF, que inicialmente eu quis criar para tratar os pacientes reumatológicos, que tratam artrite reumatoide, que tratam espondilite anquilosante, mas aí eu vi que essa molécula também tem uma importância para a doença de Crohn, eu também quero usar em doença de Crohn, eu vou fazer toda essa fase de novo de estudos. Quando eu crio o biosimilar, se eu estou tentando trazer uma molécula que seja o mais possivelmente parecida com o originador, se inverte essa pirâmide, por quê? Porque nessa fase pré-clínica eu vou gastar todos os meus esforços. Então eu preciso provar que a minha molécula ela tem o mesmo peso, o mesmo tamanho, que ela se comporta da mesma forma naquela pH, naquela temperatura, que ele tem o mesmo mecanismo de ação, que ele age pela mesma via, que a dose é próxima, que o potencial de imunogenicidade dele é o mesmo. E quanto mais eu conseguir, o laboratório produtor conseguir provar essa similaridade com o original, a indústria, as agências reguladoras conseguem então determinar se ele precisa investir tanto nessa parte dos estudos clínicos, que chamamos de estudos de fase 2 e fase 3.
quanto mais comparável um biosimilar é a um biológico originador, eu posso, por exemplo, testar, como foi o caso do primeiro biosimilar, ele foi testado inicialmente em portadores de artrite reumatoide e psoríase. Fizeram estudos clínicos, avaliaram, sim, ele é seguro, a molécula é muito parecida, tem a mesma capacidade de tratamento, de eficácia, qualidade, segurança para os pacientes portadores de artrite reumatoide e psoríase. Por extrapolação, se teve essa capacidade, então, em estudos extensos realizados nos pacientes reumatológicos e dermatológicos, conclui-se que ele também teria essa mesma potencial tratamento para os pacientes portadores de doença inflamatória intestinal. E aí a agência regula aprovando, então, o biosimilar também para os pacientes portadores de doença inflamatória intestinal. A partir daí, foram começados a ser conduzidos estudos para avaliar a resposta em doença inflamatória intestinal, mas o biosimilar já tinha sido aprovado. Então, talvez essas sejam dados um pouquinho complexos, mas para explicar como é que a produção, né, é muito individual, muito cara, mas essa fase de aprovação, ela é diferente. Pode passar para o próximo slide? Próximo slide, aí já vem um novo conceito. Então, a gente tem ali o biológico original, originador ou biológico de referência, que foi primeiro produzido. Pode passar, dar mais um clique. Já que a gente falou que era aquele, né, biológico que é mais caro, que tinha uma patente, com a quebra da patente, foi então tentado produzir uma nova molécula, né, um novo produto que seja similar àquele, mas que não vai ser igual. Agora, eu preciso tentar reproduzir ao máximo e não modificar em nada. Se por algum motivo eu estou tentando reproduzir aquela molécula original de referência, mas por algum motivo eu acredito que em vez de ser, por exemplo, endovenoso, esse medicamento ele pode ser aplicado por via subcutânea. Então eu quero trazer um aprimoramento, eu quero produzir uma modificação nesse biosimilar, ele já não é mais um biosimilar, porque ele já deixa de ser idêntico, né? Idêntico não, mas ele já deixa de ser comparável ao biológico originador, biológico de referência. Então, ele é um produto novo. Ele vai passar por todas, desde que justificada essa modificação, ele vai passar por todas aquelas fases de produção, fases de análise para ser, então, aprovado, e aí ele passa a ser chamado biobetter, porque ele é uma tentativa de aprimoramento de um biosimilar nesse processo de tentativa de reprodução de um biológico originador. Então, só para a gente exemplificar aqui como é que esses conceitos já vão avançando, e já tem, inclusive, na Europa, uma empresa que está produzindo o infliximab, já está, se eu não me engano, na fase de testes, o infliximab subcutâneo, e não mais o infliximab endovenoso. Então, isso já é um exemplo do biobetter, que provavelmente também já no futuro aí está chegando para a gente. Pode seguir com o próximo slide. Acho que agora a gente vai explicar, então, por que é importante a gente falar disso tudo e por que o biológico é tão importante. Por que a gente fala tanto da terapia biológica? Porque ela veio revolucionar o tratamento em doença inflamatória intestinal. Esse gráfico, dentro da gastroenterologia, nós profissionais, acho que não existe ninguém que faça doença inflamatória que nunca viu esse gráfico. Por quê? O que ele é tão interessante? Ele é um gráfico que nessa linha de base na horizontal é a linha do tempo. Essa linha preta, que tem alguns picos, são aí a presença, a manifestação de sintomas e que vão variar ao longo do tempo. Então, bem lá à esquerda é quando teve o início da doença. Você vê que quase não tem sintomas, é quando a doença está começando a se instalar. Aqui, esse gráfico, a gente está falando particularmente da doença de Crohn, mas a gente, né, porque estenose, fístula, abscesso, isso a gente observa na doença de Crohn. Mas na retocolite a gente sabe que a inflamação ela também pode ser progressiva, ela não vai ter essa mesma apresentação clínica, mas ela pode ter esse mesmo curso de apresentação clínica. Então, eu tenho ali uma doença que se instalou, já está provocando lesão no meu intestino, porque ela é uma doença crônica, autoimune, que não tem cura e que é progressiva. Se eu não tratar, ela vai lesionando por conta daquele primeiro slide que a gente falou. Então, ela começa um processo de inflamação desenfreado. Se eu não bloquear aquela inflamação,
ele vai continuar fazendo uma destruição daí para frente. E isso acontece em momentos de piora e melhora, piora e melhora. Então, lá no início, quando já começou a lesão, antes de eu sentir qualquer coisa, meu intestino já está lesionado. E aí, chega um ponto tal de inflamação que aí a gente vê esse primeiro pico da curva, que é quando eu começo a ter os sintomas. Então, quando eu começo a ter sintomas, a doença já está acontecendo há algum tempo. Se são semanas, se são meses, se são anos, isso vai variar de uma pessoa a outra. Se eu não identifiquei corretamente, se eu não conseguir fazer o diagnóstico precoce nessa fase, eu posso até, tomei algum remédio durante um tempo determinado, deu uma melhora nos meus sintomas. Deu uma melhora, mas eu parei de tomar o remédio, eu não estou fazendo acompanhamento, a doença ela vai continuar. Na linha vermelha é o processo inflamatório. Então, o processo inflamatório ele continua. Quando ele chega num grau tamanho de inflamação, a ponto de causar as principais complicações, que é o que a gente não quer, então estenoses inflamatórias, que é quando o intestino está tão inchado, tão inflamado, que ele reduz a sua luz, ele se fecha, pode até causar uma obstrução intestinal, ou o processo inflamatório ele é tão extenso que ele vai passando por todas as camadas intestinais e o que estiver próximo daquela alça intestinal inflamada, seja uma outra alça intestinal, seja bexiga, seja vagina, seja parede abdominal, o processo inflamatório cola ali e vai embora. E aí chega já nesse ponto que precisa de cirurgia para tratar. Só que se eu só operar, fizer cirurgia, corrigir aquela estenose, corrigir aquela fístula, drenar aquele abscesso, e eu não providenciar um tratamento clínico adequado, essa doença vai continuar a progredir e novas complicações vão surgir com o passar do tempo. Então, onde que entra o biológico nesse papel? Quando eu consigo reconhecer a doença em sua fase precoce e eu consigo instituir o tratamento de forma adequada e no momento certo, eu consigo modificar essa história natural da doença, prevenindo todos esses tipos de complicação ou impedindo que elas recorram. Aconteceu uma vez, eu começo o tratamento adequado com o biológico e vou impedir que isso não aconteça novamente. Então, o biológico, ele tem esse potencial de impedir essa progressão destrutiva da doença, diferente do que os aminosalicilatos, como sulfasalazina, mesalazina, corticóide, azatioprina, metotrexato não tem capacidade de fazer, tá? Então, daí essa importância. Pode seguir o próximo slide? E aí, então, quando que eu vou usar biológico no meu paciente? Então, eu tenho doença de Crohn, acabei de diagnosticar, a Marília falou que isso aí vai mudar a história natural da doença, eu já quero começar hoje, na primeira consulta, usar o biológico. Não é assim, né? Os biológicos, eles são estruturas que vieram mudar muito, tem grande impacto, mas tem indicação precisa da gente utilizar. Para a gente não queimar cartucho, tem a hora certa da gente introduzir. Nem todo paciente precisa de biológico. Mas quem que precisa do biológico? Seja na doença de Crohn, seja na retocolite, é aquela doença que o seu médico vai identificar como uma doença de atividade moderada a grave, que não respondeu ao tratamento com essas medicações que nós chamamos de terapia convencional. Então, em geral, são esses medicamentos de uso oral ou subcutâneo, como o metotrexato, que são os imunossupressores. Se falhou, eu tenho tempo determinado para identificar, falhou, não conseguiu responder, o próximo passo é instituir um tratamento mais potente, porque senão ela vai continuar progredindo para todas aquelas complicações que eu falei. Perdão. Se o paciente desenvolveu algum evento adverso a um imunossupressor, a um corticóide, ou ele não pode utilizar essas medicações por algum motivo, então, a paciente fez uso de azatioprina, tinha uma doença moderada, começou o uso de azatioprina e fez uma pancreatite importante, ou fez uma queda dos leucócitos que depletou a medula. Isso são efeitos colaterais possíveis desses medicamentos, eu não posso, eu tenho que suspendê-los, eu não posso reintroduzir esses medicamentos para tratamento. Então, se eu utilizar uma outra droga que tem uma ação menos potente, eu também não estou tratando adequadamente a doença. Então, também tem a indicação do biológico. E aí, de forma individual, a doença de Crohn, que tem aquele padrão penetrante, né, com fístulas, é também já indicação de, desde o início do tratamento, a gente começar com terapia biológica, ou na retocolite, que pode se apresentar ou já desde o início ou durante a evolução da doença,
uma colite ulcerativa aguda grave, que é aquele paciente agudamente inflamado, que precisa de internação hospitalar, precisa de um resgate com corticoide venoso e que precisa de uma ação muito rápida, porque senão ele tem risco de precisar retirar completamente o intestino, ou se não adequadamente conduzido, tem um risco grande até de falecimento, tá? Então pode seguir para o próximo slide. Bom, vejo que meu tempo está acabando, eu também já estou quase finalizando, só para a gente falar agora dessa escolha, então, do medicamento. A gente vai depender de uma série de fatores. Então, se trata de doença de Crohn ou retocolite, esse paciente tem comorbidades, ele tem outras doenças autoimunes que também têm indicação de biológico, ou ele tem outras comorbidades, outras doenças que vão impedir a escolha, vão contraindicar a escolha de biológico X e vão me fazer escolher um outro biológico. É um biológico que eu preciso de uma ação mais rápida, como esse que eu falei da colite ulcerativa aguda grave, que eu tenho dias para conseguir controlar a doença, ou é uma doença que eu posso tentar atingir o controle em algumas semanas? É um paciente idoso ou é um paciente jovem? Eu tenho que analisar o perfil de segurança dessa droga a partir da história pessoal, comorbidades do meu paciente. Eu preciso também pensar em farmacoeconomia, a gente está falando como essas drogas são caras, então se eu puder, dentro da minha escolha, relevar custo-benefício, eu preciso levar isso em consideração. Esse paciente é um paciente que vai ser tratado pelo SUS ou pela saúde suplementar, os convênios, né? Infelizmente, a gente não tem pelo SUS todos os biológicos disponíveis, mas também pela saúde suplementar, não necessariamente a gente vai ter acesso àquele biológico que a gente quer, a gente já está vendo esse padrão mudar, mas é diferente, infelizmente é diferente tratar no SUS e tratar na saúde suplementar. Eu posso escolher com o meu paciente a via, ele prefere uma via endovenosa, uma via subcutânea, então isso tudo vai interferir na minha escolha. No próximo slide, pode seguir, a gente vai falar então, uma vez escolhido esse biológico, eu preciso então todos os cuidados antes de iniciar, eu não escolho um biológico e começo amanhã. O biológico, como a gente falou, ele faz uma imunossupressão potente, ele está impedindo aquela ação dos meus agentes dos meus agentes inflamatórios. Então, se eu tenho contato com alguma bactéria, com algum vírus, o meu corpo ele não consegue responder da mesma forma que um indivíduo imunocompetente. Então, eu tenho que ter certeza que os exames laboratoriais do meu paciente estão controlados tanto antes quanto depois. Eu preciso ter certeza de um rastreio para principais doenças infecciosas como hepatites, o vírus Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, aquela doença do beijo, assim conhecida. Eu preciso, no Brasil, mais do que nunca, rastrear a tuberculose, raio-x de tórax, o PPD, para a gente não ter risco de reativar uma tuberculose durante o tratamento com alguns biológicos. Eu preciso indicar vacinação, a gente tem um cartão de vacina da criança, do adulto, do idoso e do imunossuprimido, então eu preciso imunizar esse meu paciente, eu preciso ter certeza que o rastreio de câncer dele está em dia, se é homem, se é mulher, se é adolescente, se é um idoso, se é adulto, então rastreio de câncer de colo de útero, de câncer de pele, isso tudo eu preciso ter em dia antes de eu iniciar a terapia biológica. E no próximo slide, então, é para finalizar, é só de deixar aqui de considerações finais que os biológicos, eles são medicações que vieram fazer um grande avanço, mudar essa história natural da doença, reduzir todo esse impacto, né? Uma droga capaz de reduzir o impacto na saúde dos seus portadores de doença inflamatória intestinal, e que o biosimilar, esse papo, ele vem para a gente pensar também em farmacoeconomia, que é uma medida importante, sempre tem que ser lembrada, seja na saúde pública, saúde suplementar, desde que não abandonemos a qualidade e a segurança do tratamento, porque nem sempre redução de preço significa redução de custo. Então a gente precisa ter isso muito claro também. Tá? No próximo slide é só mesmo meu agradecimento, eu espero que eu tenha ficado dentro do tempo, com algumas imagens que eu tinha trazido aí só da minha cidade natal, querida Vitória, no Espírito Santo. Aqueles que não conhecem, um convite a virem conhecer. Mas era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Muito obrigada. Ana Lúcia, acho que seu microfone está mudo. Ah, desculpa.